Para que um sonho cresça forte, ele precisa de seriedade, dedicação e muito trabalho. Este é o sonho Vacinar, e ele se torna realidade todos os dias há mais de 40 anos. Referência em nutrição animal, a Vacinar tem sua história marcada pelo pioneirismo e soluções de alta qualidade. Sempre próxima de seu cliente, a empresa oferece soluções nutricionais para aqua, aves, bovinos, pet e suínos, além de desenvolver produtos personalizados que atendem às demandas específicas de cada fase animal. E para oferecer produtos e conceitos de nutrição inovadores, a Vacinar prioriza seus investimentos em infraestrutura de ponta e tecnologia de processos. Com laboratório próprio e equipe técnica especializada, busca o melhor resultado para o negócio de seus clientes e alto desempenho para os animais. Se para evoluir é preciso conhecimento, para conhecer é preciso estar próximo. A Vacinar é uma empresa 100% brasileira e se orgulha disso. Sua história é construída diariamente com o trabalho sério de milhares de colaboradores e parceiros. Para atender às demandas do mercado e estar cada vez mais próxima dos seus clientes, a Vacinar não cansa de se expandir. Aumentamos o número de unidades produtivas, facilitamos a distribuição de produtos, encurtamos distâncias graças a uma estrutura que nos permite ter abrangência nacional e internacional. A experiência conquistada ao longo de anos e a proximidade com a realidade do campo possibilita a Vacinar um grande diferencial: atendimento personalizado. Um sonho que se realiza com a qualidade, segurança e responsabilidade. Uma história que respeita a vida e o meio ambiente. Um trabalho feito com ética, transparência e solidez. Vacinar. Com você, pelo melhor desempenho. Nossa história começou com uma atitude empreendedora que nos tornou a maior indústria veterinária de origem brasileira. Somos a Ouro Fino e o nosso propósito é reimaginar a saúde animal. Nosso trabalho é movido por 3 pilares: inovação integrada, envolver e colaborar e construir e nutrir relações. Conectados a uma rede global de desenvolvimento de novas tecnologias, investimos em nosso centro de pesquisa para inspirar ideias e criar soluções integradas às necessidades do mundo, das pessoas e dos mercados. Em nossa sede estão as 5 fábricas modelos em qualidade e tecnologia, em que é produzido um dos portfólios mais completos do mercado, com produtos para bovinos, equinos, aves, suínos e pets para os mercados nacional e internacional. Nossa fábrica de soluções farmacêuticas contempla todas as formas de produção, como comprimidos, injetáveis, líquidos, sólidos e semissólidos. As instalações atendem às boas práticas de fabricação em linha com os padrões internacionais. A vacina contra a febre aftosa é produzida em uma fábrica exclusiva que está entre as mais modernas da América Latina e é classificada no nível mais alto de biossegurança. Nossa linha de reprodução está entre as mais completas do mercado e é produzida em uma planta exclusiva. Em uma área de 2.000 metros quadrados totalmente dedicada à fabricação de defensivos animais, produzimos uma linha completa de ectoparasiticidas. Em 2017, apresentamos o projeto que atende ao futuro da saúde animal no mundo. A fábrica de biotecnologia para vacinas e soluções recombinantes para bovinos, suínos e pets. O investimento nos coloca em um novo mercado de demanda internacional. Com nossas referências em tecnologia, segurança e qualidade, produzimos também para outros laboratórios veterinários, como terceirização, incluindo a fabricação para grandes multinacionais do setor. Para colaborar com a evolução da saúde animal, nós pensamos e agimos no sentido mais amplo, nos dedicando às pessoas e trabalhando em colaboração com nossos clientes, parceiros e comunidades.
Por isso, promovemos o aperfeiçoamento de milhares de profissionais com treinamento constante, seja pelo nosso programa de TV Ouro Fino em Campo ou pelo nosso Centro Técnico de Capacitação. O local também inclui o Centro de Pesquisa Veterinária para execução dos estudos clínicos e ensaios para liberação de produtos. Tudo em conformidade com as boas práticas clínicas veterinárias de biossegurança e ética animal. Estabelecemos maneiras abertas e transparentes para inspirar, construindo e nutrindo relações em um processo de constante colaboração com toda a cadeia de produção. Nossa marca está presente em todo o Brasil, além de filiais com equipes próprias no México e na Colômbia. Assim, seguimos com o nosso compromisso de desafiar o pensamento convencional e promover o crescimento sustentável de uma nova saúde animal no mundo. Ouro Fino. Inspirar para cuidar, produzir e desenvolver. A Coppermill produz uma linha completa de rações, reconhecidas pelo seu alto padrão de qualidade. São produtos que seguem um rigoroso controle, desde a seleção da matéria-prima, a formulação até a expedição do produto final, com o objetivo principal de promover a saúde e alto desempenho dos animais, aumentando a rentabilidade dos produtores. A Coppermill conta com uma ampla linha de rações para bovinos leiteiros, tendo assim uma solução nutricional para os diversos desafios e diversos sistemas de produção que vai desde vacas a pasto até vacas 100% confinadas. O portfólio das rações Bovimil Leite é composta por 5 linhas de formulações: linha Bovimil NNP, linha Bovimil M, linha Bovimil TM, linha Bovimil Pasto e linha Bovimil Mais. A Coppermill também conta com uma equipe treinada para auxiliar o produtor na escolha da melhor ração, conforme o desafio da sua propriedade. Olá, eu sou Marcos Veiga e nessa nossa apresentação nós vamos falar sobre as ferramentas para o controle e tratamento da mastite clínica. A ideia nossa nessa apresentação é trazer para vocês aquilo que nós temos de mais recente, de mais relevante em termos das ferramentas que hoje a gente tem para tomar as melhores decisões de controle e de tratamento de mastite clínica. E para isso, nós vamos então usar essa nossa apresentação para focar em 3 pontos principais. Quais são esses pontos? Primeiro, nós vamos mostrar um pouco por que hoje é importante conhecer as causas da mastite clínica, para isso nos permite tomar as melhores decisões em relação ao tratamento e ao controle, mostrar qual que é hoje a ferramenta que nós temos disponível para isso, né? E finalmente mostrar de forma bem breve quais são possíveis protocolos de tratamento que a gente pode utilizar quando se pensa no uso hoje racional dos tratamentos, o uso racional das ferramentas de tratamento que nós temos. Bom, para que a gente possa então entender a importância de se conhecer as causas da mastite, nós temos que deixar bem claro que a mastite, conceitualmente, é uma inflamação da glândula mamária, a inflamação do úbere. Essa inflamação pode ou não estar associado a uma infecção. Então, quando nós vemos alterações como grumos, como presença de coágulos, como alterações do úbere, isto é um indicativo de que a vaca tem inflamação. Só que não necessariamente pela observação visual é possível identificar se a vaca tem ou não infecção. Se a gente identificar uma vaca hoje com mastite, uma das perguntas muito relevantes é: quando que esse caso de mastite começou? Aqui nós vamos mostrar o que acontece com o exemplo de uma vaca que teve um caso de mastite clínica diagnosticado. Aqui vamos dizer que seja o dia 1, no dia do diagnóstico da mastite. Geralmente, em média, o que acontece é quando a vaca tem o diagnóstico, tem a identificação, ela mostra o sintoma da mastite clínica, né? Que é aquele sintoma relacionado com alterações do leite, alterações do quarto mamário. Nós temos geralmente em torno de 1 a 2 semanas antes dessa manifestação que a vaca já tem a inflamação, a vaca possivelmente tem ou teve a infecção e durante esse período a vaca tenta combater, a vaca tenta eliminar essa infecção.
Neste caso, então, dá para perceber aqui que ao longo desse período, como a vaca tem uma inflamação, ela reduz a produção de leite, né? Essa vaca estava produzindo 25 litros de leite, ela chegou aqui próximo do dia do diagnóstico a 17 litros, então é uma diferença bastante grande, e depois essa vaca tende a recuperar. Essa duração e a capacidade da vaca ter ou não de eliminar esse agente de forma própria, pelo próprio sistema imune, depende basicamente do tipo de causa, ou seja, dependendo da causa nós vamos ter mais ou menos facilidade, e também da resposta imune, ou seja, da capacidade que a vaca tem em termos de combater, de eliminar essa infecção. Isso significa que uma parte grande, né, e nós vamos mostrar quanto que significa das mastites clínicas, a própria vaca consegue eliminar, dependendo do agente e dependendo o tipo de resposta. Bom, então por que é importante conhecer as causas da mastite clínica especificamente? Quando o produtor faz o teste da caneca, né, e identifica que a vaca tem alterações, né, presença de grumo, presença de coágulo e assim por diante, uma das perguntas muito importantes é, essa vaca, nós temos a recomendação ou não de fazer um tratamento intramamário com antibiótico nessa vaca? E essa resposta está muito ligada com o tipo de causa da mastite e o tipo de manifestação. Somente pelo olho não é possível nós identificarmos se essa vaca tem ou não a infecção. Se ela tiver uma infecção, vale a pena, é interessante, é importante sim usar o antibiótico. Mas se ela só tiver inflamação, em muitos casos, é preferível, é mais adequado nós utilizarmos o anti-inflamatório, que é uma ferramenta muito importante para auxiliar na regressão dos sintomas, né? Diminuir esses sintomas de inflamação, porque a vaca não tem uma infecção. Então, para identificar isso, nós temos que usar ferramentas que hoje estão disponíveis, né? Que elas podem ser utilizadas. Quando nós pensamos no tratamento de um caso de mastite clínica, e essa é a decisão que os produtores têm que fazer muitas vezes, a vaca aparece com mastite clínica, qual que é a decisão? O tipo de decisão, então, vai depender da causa da mastite e depende também de outros dois fatores. Um desses fatores é a característica, ou são as características da vaca. A vaca tem duas características importantes que fazem com que ela tenha mais ou menos chance de ser curada. Uma delas é a idade e outra é o histórico de mastite clínica, ou seja, quantos casos de mastite clínica essa vaca teve. Se a vaca já teve mais de 2, mais de 3 casos de mastite clínica naquele mesmo quarto, a chance dela curar fica muito mais baixa. Outro ponto importante é a causa da mastite. Se tem uma infecção ou não e qual tipo de infecção, qual tipo de bactéria. Isso pode ser identificado por meio de um teste que nós vamos mostrar, que se chama cultura microbiológica. Não é possível somente pela característica visual do tipo de grumo, do tipo de sintoma, identificar qual que é a infecção, se tem ou não, e o tipo de bactéria. E, finalmente, o protocolo de tratamento, né? Então, esses três fatores, as características da vaca, o tipo de causa e o protocolo, né? Qual antibiótico, qual a duração, que tipo de medicamento é utilizado, vão fazer com que a vaca tenha mais ou menos chance de ser curada. Isso que nós vamos mostrar um pouco hoje, quais são essas características. Nós fizemos um estudo que buscou identificar quais são as causas de mastite clínica em 20 rebanhos leiteiros que nós avaliamos durante o período de 1 ano. Esses rebanhos leiteiros totalizavam cerca de 4.390 vacas ao mês, então ao longo de 12 meses nós avaliamos aí praticamente 50 mil vacas ao longo desse período, né? E um total de quase 6 mil casos foram analisados. Então todos esses casos nós tínhamos informações sobre a vaca, sobre as características e na média essas fazendas tiveram cerca de 11 casos de mastite clínica por mês, né? 11 casos em cada 100 vacas, 11%. E daí dá para perceber que esses casos de mastite, uma parcela significativa deles, praticamente todos esses casos foram tratados nessa época, né? Isso nós estávamos cerca de 2, 3 anos em 2017, 2018.
Só que do total de casos, somente 60%, ou melhor dizendo, somente 7% eram casos graves que demandariam um tratamento imediato, enquanto que cerca de 60% eram casos leves e 34% eram casos moderados. Nesses casos que nós identificamos, 7% dos casos teriam que ser tratados de forma imediata, ou seja, a vaca corria algum risco de morrer, e daí, obviamente, essa vaca tem que ser tratada. Agora, os demais casos, nós podemos aguardar até 24 horas para tomar uma decisão se vale a pena tratar e qual o melhor tratamento a ser recomendado para essas vacas. Quando nós identificamos quais foram as causas da mastite clínica, nós temos dados completos desse estudo em particular, em torno de 4.200 casos. Nós identificamos o seguinte: nós identificamos que de um total de 4.200 casos, 3% contaminados, né, tiveram contaminação durante coleta, e 44% dos casos eram negativos. O que significa isso? A vaca tinha uma manifestação, mas não foi possível identificar uma bactéria no teste laboratorial. Isso significa que é bem possível que essa vaca, no momento que ela manifestou o sintoma, ela já tinha capacidade de ter eliminado aquele agente causador, ou seja, a vaca própria, com o seu sistema imune e em razão daquele agente, ela conseguiu eliminar o agente causador. O restante, né, que praticamente totaliza, nós temos aqui 44 mais 3, totaliza aí 53%, né? 35% eram compostos por gram-positivos, que é um grupo de bactérias, que é um grupo de bactérias que a vaca não consegue eliminar, é um grupo de bactérias que nós temos que tratar, nós temos que usar o antibiótico. E uma parcela de cerca de 14% desses casos, do total de casos, eram de gram-negativo. São bactérias que normalmente a vaca consegue eliminar pelo próprio sistema imune. Então vejam que nós temos aqui um total de cerca de 40% mais 14%, um pouco mais de 50% dos casos que a própria vaca consegue eliminar por meio do seu sistema imune. Isso significa que do total de casos de mastite clínica, praticamente, né, se a gente fosse arredondar, metade dos casos demandariam a necessidade de tratamento e a outra metade nós poderíamos fazer o que hoje chama-se tratamento seletivo, que é talvez a forma mais racional de tratar a mastite clínica. Bom, com relação a esses casos de mastite clínica que a gente chama de negativos, que nada mais é do que a vaca tem a manifestação, a vaca tem o sintoma, só que não tem uma bactéria que pode ser cultivada, pode ser identificada. E a pergunta é, seria vantajoso tratar essas vacas com antibiótico? Ou seja, seria vantajoso para a vaca, para chance de recuperar, que essa vaca fosse tratada com antibiótico? E daí nós temos uma série de estudos que respondeu essa pergunta. Vale a pena tratar uma vaca com essa mastite negativa? Ou seja, vale a pena tratar essa vaca que não tem a bactéria? Bom, isso aqui é um estudo que foi feito recentemente, que fez o tratamento dessas vacas com mastite clínica leve. Então esses dados são especificamente para mastite clínica leve, mas que tinham cultura negativas. Desses 121 casos, metade não foram tratados, ou seja, metade a vaca tinha o sintoma, tinha manifestação, só que o pesquisador simplesmente aguardou. E por outro lado, teve uma parte das vacas que foi tratado com antibiótico. E daí o que foi percebido é que em termos de produção de leite não teve efeito, não teve vantagem. Ou seja, o fato da vaca ser tratada com antibiótico e ter cultura negativa não traz um benefício para a vaca. E na verdade o produtor estaria usando antibiótico quando a vaca precisaria talvez de um outro tipo de tratamento, que é o anti-inflamatório. Quando a gente avalia também os mesmos dados em relação à contagem de células somáticas, também não houve efeito de tratar ou não tratar, né? E daí aqui nós conseguimos perceber que
que a contar-célula somática logo próximo ao dia do caso clínico ela é mais elevada, depois ela se reduz para patamares próximos dos dois grupos, o tratado e o não tratado, o que indica que não houve diferença, não houve efeito positivo do tratamento. Esses dados mostram que não teve diferença, não teve efeito na duração dos sintomas, dos casos repetidos e na taxa de descarte. Isso significa que hoje existe conhecimento, existe informação, existem estudos que mostram que quando a fazenda tem o diagnóstico de a causa da mastite, é possível tomar uma decisão melhor e direcionar o tratamento para que o tratamento seja feito de uma forma mais racional. É o que a gente chama de um tratamento seletivo. Muito bem. Em termos de resposta imune, então essa resposta imune essencialmente depende da causa, né? Nós então vimos que a infecção inicia-se geralmente de 1 a 2 dias, né? Melhor dizendo, 1 a 2 semanas antes do caso clínico. E aqui um outro exemplo que mostra, nesse caso que é um gram negativo, chamado de Escherichia coli, que as vacas no momento que tem a mastite tem uma redução da produção de leite e dependendo do agente, esse é um agente que a vaca se recupera muito, de uma forma muito eficaz, consegue retornar a produção de leite praticamente próxima daquela que ela tinha de forma anterior. Isso sem a necessidade de tratamento somente com o sistema imune. Isso em 90% dos casos. Para a gente fazer aqui um resumo de quais os tipos de mastite, quais os tipos de patógeno a vaca consegue eliminar e quais os tipos que nós temos que usar os tratamentos, né, com antibiótico, eu vou colocar aqui um resumo. Nos casos negativos, que são esses casos que a vaca tem mastite clínica, é feito um teste na fazenda ou no próprio laboratório, hoje a gente tem essa disponibilidade na fazenda, eu vou mostrar daqui a pouco, é possível então identificar que cerca de 75 a 85% dos casos, né, uma média aqui próxima de 80% dos casos, a própria vaca consegue eliminar os sintomas. Por outro lado, quando nós temos um caso de mastite causado por Escherichia coli, esses valores variam de 80% a 95%, então a média aqui de praticamente 90%. E agora nós temos agentes que já têm uma dificuldade maior, por exemplo, a Klebsiella. Klebsiella é um gram negativo, então a Escherichia coli é um gram negativo, Klebsiella é um gram negativo. Só que a Klebsiella tem uma taxa de cura espontânea menor, o que significa que a vaca tem menos capacidade de resolver o problema da mastite causado por Klebsiella, aqui só em torno de 30% a 40%. Por outro lado, os estrépitos ambientais, esse valor ainda é menor, por volta de 30%. E Staphylococcus aureus, que é hoje um agente bastante difícil de ser tratado, de ser combatido, essa taxa de cura espontânea é praticamente zero. Então, aqui nós podemos simplificar, dizer que se a mastite é causada por Staphylococcus aureus, Streptococcus ou Klebsiella, a recomendação é trata com antibiótico intramamário, porque essas bactérias têm pouca chance da vaca ter cura espontânea. Por outro lado, se nós tivermos um resultado negativo ou resultado de Escherichia coli, a recomendação é aguarda de 1 a 2 dias, usa anti-inflamatório, porque a chance dessa vaca curar chega a ser 90%, 95%, e daí nós vamos ter uma resposta espontânea da vaca, porque o próprio sistema imune consegue eliminar. Bom, então nós vimos aqui que dependendo do tipo de causa, pode ter cura espontânea maior ou menor. E daí a pergunta é, como é que nós identificamos qual é a causa da mastite? Qual a ferramenta que isso pode ser utilizada? Então, como eu disse, somente pelo aspecto visual, pela característica visual, não é possível identificar a causa da mastite. A causa da mastite, nós temos que ter algum tipo de ferramenta, e essa ferramenta hoje, talvez a mais acessível para o produtor, é o que a gente chama de cultura microbiológica na fazenda ou cultura na fazenda. Basicamente, essa cultura na fazenda é um teste que pode ser feito
pelo próprio produtor ou pela cooperativa em alguns casos, na qual a vaca que tem o quarto com a mastite coleta uma amostra, essa amostra ela é semeada, ela é passada no meio de cultura aqui pela coloração da bactéria que cresce mais ou menos em 24 horas, é possível identificar se tem ou não bactéria e qual o tipo de bactéria. E daí nós vamos ter essa situação. Depois de 24 horas numa incubadora, se não cresceu nada, essa vaca é negativa. Agora, se apareceu algum tipo de colônia, de coloração que mostra que naquela amostra de leite tinha bactéria, visualmente o produtor consegue identificar. E daí, pela coloração, nós conseguimos identificar que essa vaca tinha um determinado tipo de agente. E daí é possível identificar, olha, esse agente a vaca vai ter mais chance de curar, esse agente a vaca não consegue curar. Os micro-organismos que são identificados, né? Aqui a gente vê uma coloração mais escura, aqui uma coloração mais clara, aqui uma coloração rósea. Pode ser identificado gram positivo ou gram negativo, e dentre desses dois grupos pode ser identificado uma lista de vários agentes que são hoje talvez os principais agentes causadores na grande maioria dos rebanhos, né, das fazendas. Então, Staphylococcus aureus, Streptococcus ubris, nos gram-negativos, Escherichia coli, Klebsiella, que são aqueles micro-organismos que nós temos a chance de identificar se tem ou não necessidade de tratamento e qual o tratamento mais adequado. Recentemente nós fizemos um estudo para avaliar esses meios de cultura, né? Então, um dos meios de cultura que tem no mercado e a segurança, a capacidade desses meios de cultura de identificar essas bactérias é uma capacidade muito boa, é próxima aí de 90%, 95% em relação ao teste que é feito no laboratório, que para um teste de fazenda é um teste que é bastante bom. Aqui nós temos, por exemplo, a importância de diagnosticar, né? O que é um Streptococcus agalacti, o que é um Streptococcus ubris, qual que tem a maior facilidade de cura, qual que é contagioso, qual que não é. Aqui uma diferença muito importante em relação aos Staphylococcus não áureos e Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus é uma bactéria altamente contagiosa, tem uma cura espontânea muito baixa, né? E essa mastite pode ser transmitida de vaca para vaca, enquanto que o Staphylococcus não aureus, isso tem um risco muito menor. Então, aqui dá uma ideia de, além de identificar se tem ou não bactéria, dependendo da bactéria, o produtor vai conseguir tomar decisões melhores em relação àquela vaca. Só para fins de ilustração, esse aqui é uma das empresas que fornecem esse tipo de avaliação, né? E daí eles têm aqui um banco de dados com cerca de 100 mil casos, né? Aí durante os últimos anos, em 19 estados do Brasil, quase 1.700 fazendas. Então, na média desses 100 mil casos, nós temos aqui 36% de amostras negativas, então é muito próximo daquele estudo que nós fizemos, 17% de gram negativas e 43% de gram positivos, uma contaminação da ordem de 4%. Em termos de gravidade, a distribuição é muito parecida com aquela que nós observamos, né? 8% de casos graves, 59% de casos moderados, leves e 33% de moderados. Aqui dá uma ideia daquilo que realmente está acontecendo no dia a dia das fazendas. E em termos de recidiva, cerca de 90% são casos novos e 9-10% são casos recidivos. Aqui dá uma ideia da distribuição dos vários agentes causadores, né? Então, 38% negativo, 15% desse Streptococcus dysgalacti agalacti, Staphylococcus não aureus, e vocês vejam que as fazendas têm uma diversidade grande. Cada um desses agentes vai ter uma determinada característica em termos de taxa de cura, em termos de ser contagioso ou ser ambiental, e qual o melhor protocolo de tratamento. Bom, para a gente então finalizar, o que eu mostrei aqui para vocês então é que hoje uma das formas que nós temos de melhorar o controle e o tratamento da mastite clínica é por meio da identificação da causa da mastite. Isso pode ser feito na própria fazenda,
alternativamente tem alguns locais que isso é feito na própria cooperativa, e daí nós vamos ter, por exemplo, como usar esses resultados. O primeiro passo para identificar seria quando que tem que ser feito o tratamento imediato. Então toda essa informação que a gente passou vale somente para os casos leves e moderados, são aqueles casos em que os sintomas são sintomas em que a vaca não corre risco de vida. Quando se tratar do score grave, que a vaca tem febre, a vaca para de comer, muitas vezes a vaca interrompe praticamente a produção de leite, tem que ser feito um protocolo de tratamento imediato. Então nós não podemos deixar de tratar de forma imediata as vacas com mastite grave. Aquela informação serve para cerca de 90% dos casos que são leves e moderados. Então, passando para uma outra etapa que é, bom, esse caso é um caso de mastite grave, tem que ser tratado de forma imediata. Se não for, né, os 90%, qual que é a próxima pergunta? Bom, a próxima pergunta é, essa vaca valeria a pena tratar com antibiótico? E daí isso depende da característica da vaca, do histórico, da idade, porque se for uma vaca que tiver mais de 3 casos na lactação, provavelmente a chance dessa vaca curar é muito baixa, o que significa que não valeria a pena a gente usar antibiótico nessa vaca. Se for uma prototeca, que é uma alga causadora de mastite, nós também vamos ter muita dificuldade em relação ao tratamento com antibiótico. O tratamento com antibiótico não funciona. Nesses casos, então, em que a taxa de cura é muito baixa, o que nós podemos pensar? Bom, se for uma vaca com mastite crônica, talvez secar o quarto. Se for uma vaca que já passou por tratamentos em que e tem outros problemas, né, relacionados com reprodução ou com baixa produção de leite, talvez descartar essa vaca seja o que há de melhor. Bom, em relação aos protocolos com mastite clínica, que não são casos graves e que compensaria tratar a vaca, ou seja, a vaca não cai naqueles outros casos de protocolos que nós podemos usar para essas vacas com mastite crônica, o que a gente poderia pensar de usar com relação a mastite clínica leve e moderada? Se a fazenda tivesse resultado da cultura, e se for mastite leve ou moderada, então a recomendação seria, depois de diagnosticar o caso de mastite, fazer uma coleta da amostra de leite. Essa coleta da amostra de leite pode então ser inoculada na placa e em 24 horas nós temos resultado. Uma possível recomendação, e hoje cada vez essa recomendação tem sido cada vez mais eficaz, é quando nós utilizamos já o anti-inflamatório nesses casos com mastite leve. Esse anti-inflamatório ele vai auxiliar na redução dos sintomas e, enquanto nós não tivermos o dado da informação sobre a cultura, nós já iniciamos algum tratamento nessa vaca. Aqui eu vou mostrar para vocês um dado que é bem recente, que é do banco de dados de uma das empresas, a maior empresa, né, que faz esse trabalho com a cultura na fazenda, que mostrou que do total de casos que foram tratados sem anti-inflamatório e com anti-inflamatório, a chance de cura foi maior, foi em torno de 10% ou 10 unidades percentuais maior para o caso de mastite com anti-inflamatório. Então aqui é um bom indicativo, não é um estudo, não é nenhuma prova definitiva, mas uma ótima evidência que mostra que a chance de cura chegou a ser 26% maior, né? Ou seja, a chance que a vaca tem de curar aumenta quando se usa o anti-inflamatório. Com relação aos demais protocolos, né, quando a vaca tem mastite clínica e é negativo, ou quando tem Escherichia coli ou outros gram-negativos, a recomendação hoje é usar o anti-inflamatório, como a gente já fez, né? E aguardar de 2 a 3 dias para que a vaca possa tentar recuperar de forma espontânea. De forma geral, quando é feito uma boa identificação e quando a vaca tem mastite clínica leve e moderado, cerca de 90 a 95% das vacas recuperam, ou seja, elas próprias conseguem eliminar esse tipo de sintoma. E o restante das vacas,
né? Ou seja, se 95% se recuperam, 5% não se recuperam. Aí, nesse caso, nós temos que fazer o tratamento com antibiótico, como se fosse um caso clínico normal. Em relação à Klebsiella, aos streptococcus, nesse caso a gente viu que essas bactérias a vaca não consegue eliminar, elas têm muita dificuldade do sistema imune, e daí a recomendação é: vale a pena tratar essas vacas com antibiótico de 3 a 4 dias, né? Um tratamento mais econômico, um tratamento mais curto. E daí as taxas de cura vão variar, mas vão estar próximas de 70% para Klebsiella, de 70% a 95% dependendo do tipo de estrepto. Em relação aos demais gram-positivos, e daí nós estamos falando sobre Staphylococcus aureus, sobre Streptococcus ubris, a recomendação é um tratamento mais prolongado, de 5 a 8 dias. Então vejam que, além de identificar se tem valor ou não o tratamento, muitas vezes é possível identificar se vale a pena tratar um tipo de protocolo, usar um tipo de protocolo mais prolongado, como é o caso desses dois agentes, né? Então, a taxa de cura é menor para o Staphylococcus aureus e para o Streptococcus ubris, e ela pode ser aumentada aqui quando nós utilizamos de 5 a 8 dias. Esses aqui também são dados, né, do banco de dados da OnFarm, desse banco de dados e dos tratamentos, dos protocolos, e mostrou que os dias de tratamento influenciam na taxa de cura da mastite causada pelo Staphylococcus aureus. Então, protocolo de 2 a 4 dias tem uma taxa de cura menor do que os protocolos de 5 a 8 dias. Essa chance chega a ser cerca de 10% a mais, né? Então, aqui nós temos uma diferença percentual aí de cerca de 7 pontos percentuais, 6 pontos percentuais, melhor dizendo, né? Mas a chance de cura chega a ser 11% a mais, à medida que aumenta a duração dos tratamentos. E isso é um indicativo de que, nesses casos, valeria a pena usar esse tipo de protocolo. Essas fazendas, para usar esse sistema, né, tem que ter algum tipo de treinamento, tem que ter um apoio para tomada de decisões, mas hoje é perfeitamente possível, mesmo fazendas aí, muitas vezes fazendas de baixa escala, fazendas menores, podem utilizar isso. E a grande vantagem é usar melhor os antibióticos, que hoje é uma responsabilidade muito grande do produtor, do veterinário, fazer com que a gente tenha cada vez mais um uso mais responsável dos antibióticos, reduzir o descarte de leite com resíduos antibióticos, né? E grande parte desses mesmos conceitos podem também ser aplicados para mastite subclínica. Isso fica para uma outra conversa no outro dia, que a gente pode também abordar o uso dessa ferramenta no caso da mastite clínica. Para que a gente possa então resumir e finalizar a nossa conversa, eu gostaria aqui de chamar a atenção que hoje nós fizemos uma apresentação sobre as principais ferramentas de controle e tratamento de mastite clínica, e nesse caso o que nós destacamos é que hoje nós temos ferramentas que podem ser usadas para identificar a causa da mastite, que não dá para ser feita somente visualmente, e daí nós temos também uma possibilidade de tomar melhores decisões de tratamento. Deixo aqui com vocês os nossos contatos, né? E também um material aí que pode ser consultado, né? Nosso livro sobre controle de mastite e qualidade do leite, que pode ser um material de referência importante para quem quer conhecer e aprofundar um pouco mais. Mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Desejo a todos muito sucesso e cada vez mais reduzir a mastite, que é um dos principais problemas de saúde das vacas leiteiras. Muito obrigado.